Bem-vindos ao terceiro HLab, o meu laboratório de quadrinhos para você. Vamos dando continuidade, tem muitos assuntos ainda que a gente precisa falar, então não perde, segue aí. Roda a vinheta! Mentira, vai ter vinheta. Bom, o que nós vamos tratar hoje nesta aula são as cores. E presta muita atenção, porque as cores são muito importantes numa história em quadrinhos. Os conceitos, que se usa na aplicação das cores, conceito de luz e sombra, enfim, eu vou falar tudo isso pra vocês. Mas presta bastante atenção, porque é um ponto meio primordial, assim, numa HQ. Bom, por que elas são tão importantes, assim, numa história em quadrinhos? Da mesma forma que uma trilha sonora funciona muito bem para um filme, aquilo, você percebe que no filme a trilha, a música que vem junto, agrega muito pro que tá acontecendo na cena. Então, numa cena de ação, uma música mais agitada, mais pra frente, mais punch, quando é um momento mais deprê, uma música mais calma, é algo mais tranquilo, que ameniza o sentimento do personagem, inclusive de quem tá assistindo, do espectador. Então, já que a gente já tem esse conceito do filme muito claro, traduz isso, coloca isso numa história em quadrinhos. Da mesma forma que a música é muito importante para um filme, a trilha sonora é muito importante para um filme, a cor, as cores são muito importantes para a construção de uma história em quadrinhos. E só para vocês terem uma ideia, por que a música é tão importante, por que as cores são tão importantes, é porque elas estão literalmente ligadas ao princípio de contar uma história e gerar sensações. Então, quando você conta uma história, seja uma piada, seja um drama, a pessoa... Contando mesmo, tá? Tô falando aqui, vou contar uma história aqui. A pessoa, ela age de diversas formas, ela reage à sua história. Pode ser uma história legal, ela vai ter um sentimento. Pode ser uma história triste, ela vai ter um sentimento na hora que ela tá ouvindo, quando você tá desabafando. Então, as pessoas se identificam e compactuam com aquela história, ou não se identificam e tá tudo bem, O importante é você saber pra quem você não contar tal segredo eu posso contar pra tal pessoa. Da mesma forma, é o seu público-alvo. Então, determinada história vai ser pra determinado tipo de pessoa. Só que tem que estar tudo interligado e tudo casar pra que essa história fique, Então, assim, as cores e os símbolos que a gente usa no nosso dia a dia, enfim, as cores que a gente vê, são muito importantes para o nosso esquema de linguagem, para o nosso diálogo com as pessoas. Por quê? Porque grande parte da população desempenha emoções quando vê uma cor. Então, as cores são capazes de despertar e ajudar na questão emotiva das pessoas, daquele telespectador, daquele amigo, daquela pessoa que está comprando determinada coisa. Aproveita isso na construção da sua história, mas aproveita mesmo. Como a música muitas vezes desperta determinadas sensações na gente, as cores também fazem isso. Por exemplo, o vermelho. Por que o McDonald's usa vermelho na sua fachada, nos seus produtos, em tudo que ele faz ele usa vermelho? Porque o vermelho desperta na gente uma sensação e uma emoção de desejo, já que o McDonald's quer que a gente compre o lanche deles massivamente. Quanto mais vermelho e amarelo, que também a junção dessas duas cores agrega, quanto mais vermelho e amarelo ele colocar nos produtos deles, mais a nossa sensação de querer o que eles estão vendendo vai se intensificar. Deu pra sacar? Aproveita muito isso, as cores, na construção da sua história em quadrinhos. Mas cuidado, as cores podem dar muito de significado dependendo da religião, dos costumes, da cultura de determinado povo, país, história, lugar, grupos étnicos e superstições e muitos outros fatores. Por exemplo, na China, olha aqui onde fica a China no mapa mundi, no nosso planetinha, tá? Só para vocês terem uma noção. E lá é realmente interessante o modo como eles interpretam as cores, Só para vocês terem essa noção, que eu trouxe esse exemplo da China, para vocês terem exemplos de significados das cores e como elas mudam dependendo da religião, enfim, tudo que eu já falei. Então, para eles, o vermelho é a cor principal na cultura. Não é à toa que a sua bandeira é vermelha, tá? Mas o vermelho representa alegria, vida, boa sorte, está relacionado a tudo que é bom. Então,
Eles usam bastante em festividades, em comemorações, né? Vou deixar menor aqui essa imagem para vocês verem melhor. Então, em comemorações, né? Os dragões vermelhos, que é muito comum. Quem assistiu Mulan até pode até reparar, pode até analisar quanto de vermelho que eles usam nessa representatividade. Agora, já o branco, a cor branca, para nós tem um significado super positivo, que é aquela questão da paz, né, de esperança. E na China, essa cor, que é o branco, tem um significado totalmente diferente, que está relacionado à morte, ao luto, ao sofrimento, sendo que para nós essa cor é representada pelo preto, né? Repara, que é um funeral na China, no caso, né? Então, só para vocês terem uma noção dessa questão das cores, tá? E uma coisa interessante, até engraçada também, que acontece na China, em relação à cor verde. Além de eles não considerarem essa cor algo positivo, né? Na China existe uma analogia com o verde, que no boné você é corno. Então, se um dia você for na China, não dê, em hipótese alguma, um chapéu verde pra ninguém, senão a pessoa vai se sentir insultada de que você está chamando ela de corna. Que doideira, né? Quando você for criar a sua HQ, quando você for pensar na sua história, tudo que engloba uma HQ, que a gente vai falar também depois, você tem que ter muito certo quem vai ser o seu público-alvo, para quem essa história vai ser destinada, sobre quem ela vai falar. E fazer uma pesquisa realmente, a internet está aí para isso, a gente pode usar de diversas maneiras e ajudar e agregar na nossa história. E você tem que ter muito certo isso, quanto que as cores vão agregar para o seu leitor, tanto no visual quanto no seu significado. Por exemplo, tem uma série que chama Breaking Bad, ela trata muitas questões das cores, então os personagens vão mudando de cor, não o personagem e o rosto são pessoas normais, mas a roupa dos personagens vai mudando ao decorrer da série, né? Então elas têm significados. Por que se veste daquele jeito? Por que o cenário traz uma cor, às vezes, mais esverdeada? Então aplica isso na sua história, porque ela vai ter muitos significados e as pessoas vão querer saber, o seu leitor, o seu público-alvo vai querer entender o que você quis passar naquilo. Mas chega de papo furado, vou agora estabelecer com vocês e explicar passo a passo, uma por uma, dos conceitos básicos de... Vamos falar agora do conceito de luz e sombra, né? Porque vocês precisam ter isso muito claro, mas muito claro porque existem elementos básicos para produzir o efeito de volume e profundidade nos objetos, ok? E quem dá esse aspecto é o efeito de luz e sombra. Então é esse o conceito que nós vamos falar, efeito de luz e efeito da sombra. Aham! Então, ó, só para vocês terem uma ideia, repara nesse exemplo. Olha a diferença quando o conceito de luz e sombra é aplicado, tá? Aqui, ó, esse exemplo aqui. E você já deu para sacar o efeito de luz, quando uma luz bate, certo? E a sombra que ela coloca. Então, dá a profundidade do objeto, certo? Agora, olha aqui. Quando o efeito de luz e sombra, ele é aplicado num desenho, tá? Eu coloquei aqui no desenho porque vai ser mais comum de vocês fazerem no desenho. Olha como essa fruta aqui, ela parece ser mais real, ela tem um efeito de realidade maior do que esta fruta aqui. Por que que isso acontece? Por causa do efeito de luz e sombra. Essa aqui nos dá um efeito mais tridimensional, nos dá melhor profundidade da imagem, melhor aspecto da imagem do que esta aqui, certo? Então, ambos os desenhos, esses dois desenhos aqui, eles foram feitos de lápis grafite, tá? Lápis normal, de sala de aula que a gente usa normalmente. Mas ó, quando a gente aplica o conceito de luz, de sombreamento, né? Então vamos supor que tem uma luz aqui saindo daqui. Veja como é diferente, como a forma fica diferente, como a imagem fica diferente, como isso conversa, como isso dá uma melhor perspectiva para a imagem, para o seu desenho, certo? Então,
Deu para entender esse conceito, né? Essas duas fotos aqui, essas duas imagens, elas não mentem. Lógico que no seu quadrinho você não precisa necessariamente seguir esse aspecto e deixar ele super realista. Eu só estou mostrando porque vocês precisam entender como funciona e como que fica esse aspecto de luz e sombra, como que ele conversa, qual que é a diferença se não tiver ou estiver muito pouco ou se tiver mais, né? Ó, aqui, ó. Opa, aqui. É diferente. Aqui é outra coisa. Então é isso, as imagens elas não mentem, hahaha. Agora vamos para outro aspecto que são as cores quentes e as cores frias, tá? Começamos aqui por essa imagem para vocês, primeiro para vocês entenderem o que é e quem é quem. Então na parte superior, aqui nessa parte de cima, como está escrito, nós temos as cores quentes. E na parte inferior, como está escrito, essa parte de baixo aqui, nós temos as cores frias, né? Assim, as cores quentes, essas daqui, são aquelas que nos transmitem uma sensação de alegria, descontração, calor, enquanto as cores frias nos passam a ideia de calma, de tranquilidade, de esperança, algo mais ameno, algo mais, né, meio singelo assim. Agora aqui, ó, gente, analise esse quadro de um artista norueguês super famoso, o nome dele é Munch, tá? Além do desenho em si, que faz parte do movimento expressionista, tá? Reparem como as cores da obra transmitem e falam com a gente, as cores, tá? Só analisem as cores aí da casinha de vocês, ou aonde vocês estiverem. Dá essa analisada, né? Então, primeiro, ela retrata as cores quentes, aqui com o pôr do sol, que de início passa uma sensação de calor, uma sensação de afago, né? E depois a gente percebe a brisa, a melancolia, como que, né, a questão da queda das cores com as cores frias. Então aqui a gente tem as cores quentes e ele vai conversando com as cores frias até chegar na mistura dessas cores, certo? E que nos dá esse aspecto. Aqui a gente tem a questão do calor, depois a gente consegue perceber os tons de melancolia por causa do azul, repara como ele vai transitando e conversando, né, umas cores com as outras. E aqui no final a mistura dessas duas cores, mais o desenho, obviamente, passa a sensação de ansiedade, a angústia, tá? Então, na verdade, eu não tô falando aqui nada do que foi. Opa! Então, assim, o que eu quero trazer aqui pra vocês é essa transição das cores, tá? Como que elas podem ser conversadas e como que elas podem ser aplicadas e como que elas se conversam em questão de cores quentes e em questão de cores frias, certo? Então, aqui no final, a gente consegue reparar nessa mescla de sentimentos e significados presentes na obra, porque o desenho mesmo, o desenho que está desenhado aqui, ele é relativamente cru. O que dá toda a sensação, o que transmite pra gente é o quadro, né? O significado que ela carrega, além do desenho, é o quadro e é a junção das cores. Lembrando que aqui eu estou falando sobre aspecto de cor que existe e não sobre o significado desta obra no contexto e na época em que ela foi feita, ok? Então vamos separar essas duas coisas. Eu estou falando de cor e não sobre a obra e nem sobre o movimento expressionista em si, porque aí a gente já falaria de outra coisa, certo? Voltando para os significados que elas nos transmitem com apenas as cores é muito forte. Agora você pensa em trazer essa ideia que a gente trabalhou aqui para o contexto da sua obra, do seu quadrinho e do que você for fazer. Tá? Agora olha essa imagem para um exemplo para ficar mais claro para vocês, caso fique um pouco confuso ali em cima. Esta imagem aqui nos representa fogo, guerra, e é uma foto,
tá? Ela não é uma pintura isso aqui, é uma foto literalmente. Mas olha o tanto de vermelho, o tanto de laranja, o tanto de amarelo que tem. Olha como essas cores vivas nos trazem a sensação melhor expressada do que a imagem está passando, certo? Então olha a sensação que chega aos nossos olhos, as cores fortes que chegam aos nossos olhos, tá? E como elas representam essa situação, que é uma sensação de guerra, do momento ali. Agora analisa isso aqui. Antes de mais nada, eu peguei um quadrinho que foi um tanto quanto polêmico, que rolou por esses tempos aí, que se chama, é esse quadrinho aqui, Vingadores, a Cruzada das Crianças, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma analisada aí na internet, porque foi muito legal a repercussão que teve esse quadrinho e um tanto quanto polêmico, né? Mas eu vou deixar aí pra vocês pesquisarem, tá? Mas ó, reparem no uso excessivo de azul e de branco e de roxo que tem nesta passagem da história. Olha o aspecto de noite que ela dá, certo? Então a questão da tranquilidade, de ser uma cena mais quieta, onde tá todo mundo quieto e dormindo nessa hora da cena, né? E dá pra entender isso, dá pra ter uma sensação. Tanto que se fosse de manhã, as cores já seriam diferentes. O uso de cores quentes seria mais forte. Aqui a gente tem o uso excessivo de cores frias, tá? E eu tenho certeza que vocês conseguem perceber e sentir essa situação e essa diferença quando vocês olham para esta imagem. E repara o quanto que uma da outra é diferente. Os dois exemplos que eu trouxe para vocês. Então, para deixar mais claro para vocês, olha, essa aqui, cores quentes, olha a representação que ela nos traz, a sensação que ela nos traz, né, o sentimento que ela carrega dentro dela, e as cores frias, o sentimento que ela carrega dentro dela, tá? O aspecto que ela dá pra gente, a sensação que uma imagem diferente da outra nos traz. Então, cores quentes e cores frias. Alright? Alright. Então agora nós vamos para as dimensões das cores. Dentro da dimensão das cores, existem 3 parâmetros praticamente universais que podem contribuir no entendimento da aparência cromática de uma superfície, sem a sua presença, seja ela refletora ou emissora de luz. Então vamos começar pela matiz, tá? A matiz nada mais é do que a cor de algo, certo? É a corzinha de algo. Aqui que bonito esse tanto de cor aqui. E ela é definida pela qualidade de luz predominante. Meu Deus, como assim? Me ajuda! Vamos lá. Olha esse carro, por exemplo, esse carro vermelho. Por que esse carro é vermelho? Porque a cor, quando a gente joga uma luz no carro, aqui, quando a gente joga uma luz nessa imagem, a cor predominante, a cor que fica pra gente é a cor vermelha, tá? O que chega aos nossos olhos é a cor vermelha. Agora, lembra do conceito de luz e sombra que eu já falei pra vocês. Vamos supor que a gente não tivesse luz aqui. Não tem luz, esquece luz, pá, não tem luz nenhuma. Que cor que ia ficar? Que matiz esse carro seria? Isso mesmo, ele seria todo preto, essa imagem seria preta. Deu pra se ligar que essa imagem aqui, ela está preta, porque ela não tem luz, porque ela não... A questão do aspecto predominante, porque não existe cor, ela fica tudo... Logo, voltando aqui, o que a gente pode dizer que matiz, o conceito de matiz é igual a cor. Então o carro é vermelho. A matiz dele é... Por quê? Por conta da luz que é jogada aqui, a gente enxerga dessa. Então, ó, de novo. Se eu tiro luz, pum, fica preto. Se eu coloco luz, pum, fica vermelho. Então a luz, ela determina a cor que a gente está vendo. Então, no caso, matiz. Agora vamos para outro conceito de dimensão de cores que nós temos aqui, que é a luminosidade. Luminosidade e brilho. Ó,
Essa imagem eu vou dar o exemplo da cor vermelha, porque como a gente deu a matiz da cor vermelha, acho que vai ficar mais fácil para vocês compreenderem. Então esse próximo exemplo eu vou usar a cor vermelha para vocês entenderem melhor como funciona, tá? Então analise essa imagem, né? O valor de luminosidade e brilho, que é o que nós vamos falar agora. Analisando, a gente pode perceber... Vou ser boazinha e vou responder para vocês. A gente pode perceber que luminosidade e brilho é a quantidade de energia que um corpo irradia em uma unidade de tempo. Mas o que? Não entendi nada. O que você tá falando? Faz sentido nenhum isso aí que você falou. Vamos lá. Tudo isso para dizer que as cores, no nosso caso aqui a cor vermelha, podem ser classificadas em claras, em cores claras e cores escuras, certo? Quando a gente compara com a sua luminosidade ou o seu brilho. Então, quanto maior o valor de energia que a gente coloca naquela cor, mais clara ela vai ser. Quanto menor o valor de energia que a gente coloca em cima de uma cor, mais escura essa cor vai ser. Então a gente pegou o exemplo do vermelho. Repara, quanto maior a energia, aqui ó, quanto maior a energia, mais claro. Então aqui ó, repara que vai chegando até o vermelho ficar mais claro, o vermelho claro até chegar no branco. Aqui a mesma coisa. Quanto menor o valor dessa energia, mais escura, então vai indo para um magenta, para um vermelho mais escuro, até chegar na cor preta. Deu para entender? Claro que deu, porque eu explico muito bem. Brincadeira, só brincadeira. Vamos para o último, mas não menos importante dos nossos exemplos que nós temos aqui, que é a saturação da cor. Vamos lá, a saturação, ela define o grau de pureza, o quão pura é esta cor ou esta matiz. De novo, o nosso exemplo é o vermelho, para vocês compreenderem melhor. Então, a saturação é o máximo de cor, é o máximo de vermelho, no nosso caso aqui, que esse vermelho pode ter desse vermelho mesmo. Então, como vocês podem ver, quanto menor a saturação, menos vermelho existe, certo? Quanto maior a saturação, maior vermelho fica. Como o vermelho fica mais forte, né? Ele vibra mais. Aquele como não é nem claro e escuro, viu? Não confunda a luminosidade com saturação. Ó, repara a diferença desse aqui, que ele fica mais claro e ele fica mais escuro. Aqui é o vermelho mais forte e um vermelho que, vai virando outra cor, certo? Vai virando até um cinza, porque não tem cor suficiente para ser completada aqui, porque é menor. Então, falando toscamente, quanto menor a saturação, menos cor a gente tem. Então, menos vermelho aparece. E quanto maior a saturação, mais o vermelho aparece, mais forte esse vermelho fica. Então assim, na pauta anterior, o vermelho variava de claro para escuro, né? Até chegar no preto. Aqui ele fica meio cinza, meio cor de nada. Se é que vocês me entendem, certo? Acho que deu para sacar, né? E aí, conseguiram entender? Se não entendeu, volta. Tentei explicar o mais pausado possível para vocês conseguirem captar. Eu deixei uma aula só para isso, para vocês verem o quão importante é a utilização das cores numa história em quadrinhos. Na verdade, em vários aspectos, o marketing usa muito, questão de publicidade e propaganda, mas na HQ em específico é muito importante. Por isso que eu deixei uma aula só pra isso. E sim, existem várias HQs onde a história é toda em preto e branco. Tudo varia muito da intenção que aquela história quer passar. Mas os mangá, hein? Praticamente todos são preto e branco. E aí, o que você vai falar agora? Calma que eu tenho uma resposta pra isso. Bom, nos seus primeiros anos de produção dos mangás em específicos, eles deveriam ser um entretenimento barato, né? Devia ter um custo mais super baixo. Era uma época que a impressão às cores era totalmente inacessível. E desde a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1º de setembro de 1939 até 2 de setembro de 1945, os mangás lá no Japão, eles passaram a ser seriados
semanalmente e mensalmente, com impressões de muito baixo custo, em um papel também de muito baixa qualidade, né? Então era um período de guerra, que as pessoas queriam ter algum entretenimento. O mangá, ele veio muito forte com essa característica, por isso que era muito publicado. Como o Japão estava em período de guerra, deixar o custo muito baixo, para tornar isso acessível para a população e a galera conseguir sobreviver no período de guerra também, né? Pensa um desenhista nessa época, né? Pensa um cartunista nessa época, como que eles faziam, como que eles podiam desenrolar. Por isso que o mangá é preto e branco. Tá, Natália, eu entendi, você explicou tudo isso, essa história que é preto e branco, super entendi, mas e hoje em dia? Hoje em dia a gente já está na era da tecnologia, as pessoas têm acesso a smartphone, as pessoas têm acesso a tablet. Hoje a impressão com cor não é mais cara igual era antigamente, ela é mais acessível. Então por que eles continuam sendo em preto e branco? Vou responder. Muitos mangás atuais recebem páginas coloridas no início de um capítulo, tá? Geralmente são capítulos especiais e essas páginas são criadas para serem coloridas pelo mangaka, que é um trabalho insano, demanda muito tempo mesmo. E a indústria do mangá é gigantesca, principalmente no Japão, é muito grande. Então, já que ela é muito grande, é lançado mangás praticamente quase que diariamente. O artista deve cumprir prazos e colorir página por página, provavelmente ia atrasar muitas publicações dos mangás. Outro ponto em ser levado em conta é que os mangakas, eles são bastante famosos por proteger o seu trabalho. Mesmo os mais famosos mesmo, que possuem dezenas de assistentes auxiliares, enfim, auxiliando com letra, com tinta, com tons da tela e vários processos de criações que envolvem o mangá, eles têm a característica de supervisionar tudo, pontinho por pontinho, detalhe por detalhe. Geralmente eles gostam de fazer mais eles sozinhos, tá? Então contratar muita gente para fazer páginas coloridas tá, muito fora de cogitação. Porque já tem uma galera que já trabalha com os mangakas, que são os criadores mesmo daquele determinado mangá, e eles já supervisionam tudo, detalhe por detalhe. Então contratar mais gente para fazer um trabalho não ia ter saco para isso. E as tentativas de colorir os mangás através de reimpressão já existe. Então as pessoas já tentaram fazer isso e não foram poucas. A obra original, ela foi criada para ser feita em preto e branco, então eles usam muito aquela questão da luz e sombra que eu já expliquei para vocês no começo do vídeo. Então quando a gente coloca a cor em cima disso, a cor fica muito escura, porque o desenho já foi criado a partir de sombreamentos. Então quando a gente coloca aquela cor no mangá, perde totalmente a característica, perde totalmente a intenção e fica um pouco feio o assunto. Todos os mangakas, os criadores de mangás específicos que viram esse processo passar por essa colorização, viram seus trabalhos passar por esse processo de colorização, odiaram. Então por isso que os mangás até hoje eles são em preto e branco e a galera gosta do preto e branco, é uma característica mesmo que eles usam e incentivam e falam, não, é isso mesmo que eu quero, é assim que vai ficar, né? Lógico que não é uma regra, que existem exceções, tá? A maior porcentagem possível é tudo preto e branco ainda. Também vou deixar aí com vocês com uma pulguinha atrás da orelha no sentido que os mangás eles surgiram em preto e branco, então eles fazem parte de uma cultura japonesa, da característica daquele lugar, né? Da mesma forma que a gente tem as nossas raízes, a nossa cultura aqui, eles também têm a cultura deles lá. Então por que a gente, bonzão, vai ficar botando o dedo e vai ficar dando pitaco na cultura deles? Então o mangá ele é feito dessa forma, então o que a gente tem que fazer é respeitar, aceitar e continuar lendo, porque os mangás são maravilhosos e tem muitas histórias muito boas que eles passam pra gente, principalmente quando você quiser saber um pouco mais da cultura japonesa. Momento Você Sabia com a Natália Zanella. Bom, quem pinta e dá as cores para uma HQ é um profissional que se chama colorista. Ele pega o trabalho do desenhista e aplica as cores na história. Pode ser à mão, pode ser no computador, varia qual que é a intenção do quadrinho, tá? Não é uma regra também. É mais comum hoje em dia, é feito no computador, tá? Mas tem muitos quadrinhos aí maravilhosos. O colorido do quadrinho é fantástico. Parece uma obra de arte, uns quadros. Cada quadro do quadrinho é pintado à mão. Enfim, vale a pena dar uma caçada, porque tem trabalhos excepcionais, principalmente trabalhos brasileiros. Tem um quadrinho que foi uma HQ, que foi do meu professor de artes, na época, na faculdade,
que se chama Castanha do Pará. Ele fez quadro a quadro, pintado em tinta a óleo, quadro a quadro. Gente, isso foi um trabalho, ele demorou anos para fazer isso, mas ficou um trabalho maravilhoso. Já concorreu e ganhou vários prêmios, mas sério, ficou muito, muito lindo. Vou deixar aqui para vocês essa informação, ou aqui em algum lugar. E só para vocês saberem como funciona a profissão de colorista, ele pode conseguir trabalho de duas formas. Ou para um artista, para fazer um projeto em específico, ó, vou fazer essa HQ, preciso de um colorista, então você fecha um pacote, fecha um trabalho. Ou geralmente os coloristas podem trabalhar com uma editora. E nesse caso das editoras, qualquer trabalho que for aparecendo, eles vão pegando e vão fazendo. Aí é uma coisa mais de rotina, né? Mas essas duas formas podem acontecer. E tem um campo hoje em dia, ainda mais no Brasil, vem crescendo um pouquinho mais o mercado das HQs. Então tem algumas oportunidades de trabalho aí pra você, caso você queira seguir especificamente essa área. Só para vocês saberem também, o processo de colorização é um dos últimos que se faz numa HQ. Então ele recebe as páginas em preto e branco, depois de tudo, podendo ter os balões de fala ou não, aí fica a critério. Mas é um dos últimos processos. Então quando já tá, já fiz tudo, agora eu mando pro colorista para ele desenrolar o trabalho dele.